Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nosso texto hoje é Atos, capítulo 5, do versículo 17 ao 42. Quando Deus abre portas que ninguém pode fechar. Deus tem propósito, nenhuma prisão é capaz de impedir a sua obra. Como os apóstolos conseguiram continuar pregando mesmo depois de serem presos, ameaçados e açoitados? Vamos à nossa leitura, espero que já esteja aí com sua Bíblia, e vamos à leitura. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordem expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome todos os dias no templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.
E aqui está mais um momento para nós refletirmos. A igreja continua crescendo rapidamente. Milagres aconteciam, multidões se convertiam e a mensagem de Jesus se espalhava por Jerusalém. Isso despertou a inveja e a oposição dos líderes religiosos, especialmente dos saduceus, que não aceitavam a pregação sobre a ressurreição de Jesus. Movidos pela inveja, eles prendem os apóstolos e colocam na prisão. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abre as portas e lhes dá uma ordem: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Na manhã seguinte, os líderes descobriram que a prisão estava fechada, guardada, mas os apóstolos já não estavam lá. Estavam lá no templo pregando. Ao serem levados ao sinédrio, foram questionados para não falarem no nome de Jesus. E Pedro faz uma declaração marcante no livro de Atos. Ele disse: Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Pedro anuncia novamente a morte, a ressurreição e a exaltação de Jesus. Os líderes ficam furiosos e pretendem matá-los. Porém, um fariseu chamado Gamaliel, respeitado por todos, aconselhou cautela. Ele lembrou a todos eles: se a obra é de Deus, não podereis destruí-la. E os apóstolos foram açoitados para não falar no nome de Jesus, mas foram soltos. Eles saíram alegres, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E aqui nós vemos temas centrais, que é a obediência a Deus e não aos homens, a coragem de respeitar isso diante da perseguição e saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. O crescimento do evangelho é imparável. E aqui está também a alegria de servir a Cristo. E esse texto nos ensina que seguir a Jesus nem sempre será fácil. Eles poderiam ter desistido após a prisão, os açoites, mas entenderam que agradar a Deus era mais importante do que buscar a aprovação humana. Então, Deus continua no controle, mesmo quando surgem dificuldades. Nenhuma oposição pode impedir os planos de Deus. E aqui vale a fidelidade do que a popularidade. Que a coragem vai nascer dessa convicção de quem conhece a verdade. Para eu aplicar na minha vida, eu vou me perguntar se eu tenho obedecido a Deus, mesmo quando o cenário é difícil. Minha fé permanece firme, mesmo diante das críticas, dos desafios, dos momentos que eu não sou valorado. Estou disposto a defender a verdade com amor, com coragem. A verdadeira fé não desaparece quando surgem obstáculos, ela se fortalece. E os apóstolos continuaram pregando porque tinham certeza que Jesus estava vivo e entenderam que obedecer a Deus era mais importante do que obedecer aos homens. Se você estivesse no lugar dos apóstolos, continuaria anunciando Jesus? Mesmo diante das ameaças? Esse é um lugar para reflexão, para que eu possa entender como que eu aplico essa lição na minha vida. Quando Deus abre porta, nenhuma prisão consegue fechar. E quando Ele envia mensageiro, nenhuma perseguição consegue silenciá-la. Que possamos continuar sendo mensageiros, que a nossa fé seja aumentada, fortalecida, mesmo em dias desafiadores. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.